Você já parou para pensar em como o ser humano muda quando é colocado em um ambiente onde ninguém está olhando? Onde as regras são vagas e o poder é absoluto? Pois bem, em 1971, na Universidade de Stanford, um psicólogo chamado Philip Zimbardo decidiu testar exatamente isso, e o que aconteceu nos próximos 6 dias foi tão perturbador que mudou para sempre a forma como entendemos a psicologia social. Deixa eu contar essa história do começo. Stanford é uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Zimbardo era respeitado, publicado, reconhecido, mas ele tinha uma pergunta que o intrigava. Será que as pessoas são naturalmente más ou é o sistema que as torna más? Para responder isso, ele criou um experimento que parecia simples na teoria, mas que se tornaria um dos mais controversos da história da psicologia. Zimbardo recrutou 24 estudantes universitários, todos do sexo masculino, todos psicologicamente normais, sem antecedentes criminais, sem nenhuma característica que os distinguisse. Eles foram pagos para participar. A promessa era simples: participar de um estudo sobre a vida prisional por 2 semanas. $2.000 no total, uma quantia considerável para a época. No primeiro dia, tudo parecia controlado. Os prisioneiros foram presos em suas casas pela Polícia Real de Palo Alto. Sim, a Polícia Real participou do experimento. Foram algemados, fotografados, impressionados digitalmente e levados para a prisão que Zimbardo havia montado no subsolo do prédio de psicologia. Receberam uniformes numerados, correntes nos pés. Foram chamados apenas pelos números, nunca pelos nomes. Tudo foi cuidadosamente planejado para despersonalizá-los, para fazê-los sentir que não eram mais indivíduos, mas sim prisioneiros. Os guardas, por sua vez, receberam uniformes, óculos escuros e bastões de madeira. Nada de armas, nada de violência física autorizada, apenas símbolos de autoridade. No primeiro dia, as coisas foram relativamente calmas. Os guardas fizeram suas rondas, os prisioneiros seguiram as regras. Parecia um experimento bem comportado, controlado, científico. Zimbardo estava satisfeito. Tudo estava indo conforme o planejado. Mas no segundo dia, algo mudou. No segundo dia, os prisioneiros começaram a se rebelar. Não era nada violento. Eles simplesmente se recusaram a seguir as ordens. Arrancaram seus uniformes, trancaram-se nas celas, começaram a gritar. Era uma rebelião típica de prisioneiros. E foi aqui que Zimbardo cometeu o que muitos argumentam ser seu maior erro ético. Ele permitiu que os guardas respondessem com força. Não força física extrema, mas força psicológica. Os guardas usaram gás de pimenta simulado, na verdade, apenas ar comprimido, para forçar os prisioneiros a saírem das celas. Mas o que aconteceu depois foi muito mais perturbador do que qualquer violência física. Os guardas começaram a humilhar os prisioneiros. Forçaram-nos a fazer flexões. Forçaram-nos a tirar suas roupas. Forçaram-nos a limpar banheiros com as mãos nuas. E o mais importante, os prisioneiros começaram a aceitar isso. Não porque tinham medo de apanhar, mas porque, psicologicamente, eles haviam internalizado o papel de prisioneiros. Começaram a acreditar que mereciam ser humilhados. Começaram a se ver através dos olhos dos guardas, como criminosos, como inferiores, como menos que humanos. Nos dias seguintes, as coisas pioraram exponencialmente. Um dos guardas, que ficou conhecido como o mais sádico, começou a criar rituais de humilhação cada vez mais criativas. Ele forçava os prisioneiros a fazer coisas degradantes, simular atos sexuais, cantar músicas humilhantes, ficar nus enquanto eram inspecionados. E aqui está o horror psicológico real. Os outros guardas começaram a imitar seu comportamento. Não porque Zimbardo ordenou, não porque havia uma hierarquia clara, mas porque, uma vez que um guardião cruzou aquela linha, os outros sentiram-se autorizados a fazer o mesmo. Era como se a crueldade fosse contagiosa. Os prisioneiros, por sua vez, começaram a sofrer colapsos emocionais. Um deles, o prisioneiro 8612, teve um episódio de histeria no segundo dia. Começou a gritar, a chorar, a implorar para sair. Zimbardo o libertou, oficialmente porque estava tendo um colapso emocional. Mas sabe o que é perturbador? Quando esse prisioneiro saiu, os outros prisioneiros o ridicularizaram, chamaram-no de fraco, e os guardas concordaram.
A dinâmica de grupo havia se invertido completamente. As vítimas começaram a se virar contra aqueles que tentavam escapar. Outro prisioneiro, o 416, começou a acreditar que realmente era um criminoso. Começou a internalizar a identidade de prisioneiro tão profundamente que, mesmo quando Zimbardo ofereceu a ele a chance de sair, ele recusou. Ele disse que não podia deixar seus companheiros de cela sozinhos. No quinto dia, Zimbardo planejou uma rebelião falsa. Ele disse aos guardas que havia uma rebelião planejada e eles deveriam estar preparados. Não havia rebelião real. Era apenas um teste psicológico. Mas os guardas levaram isso a sério. Começaram a usar táticas de intimidação ainda mais extremas. Colocaram alguns prisioneiros em isolamento total. Uma pequena sala escura, sem luz, sem som. Apenas escuridão absoluta. E aqui está o ponto crucial. Zimbardo estava observando tudo isso. Ele estava vendo a tortura psicológica acontecer em tempo real. E ele não parou. Não imediatamente. Ele continuou observando, anotando, documentando. Foi apenas quando Christina Maslach, uma colega de Zimbardo que era psicóloga, visitou o experimento no sexto dia que as coisas mudaram. Ela viu o que estava acontecendo e ficou horrorizada. Ela confrontou Zimbardo e disse: "Isso é um abuso. Você precisa parar isso agora." E Zimbardo parou. O experimento foi encerrado no sexto dia, não nas 2 semanas planejadas, porque havia cruzado uma linha ética que não deveria ter sido cruzada. Depois que o experimento terminou, os participantes foram debriefados. Alguns dos guardas ficaram em choque ao perceber o que haviam feito. Alguns tentaram justificar seu comportamento. Alguns nunca se recuperaram psicologicamente. Os prisioneiros, por sua vez, precisaram de terapia para lidar com o trauma. Alguns deles disseram que o experimento foi mais traumático do que qualquer experiência real que tivessem vivido. Mas aqui está o problema. O experimento de Stanford tornou-se controverso, não apenas por suas implicações éticas, mas também por sua metodologia. Alguns pesquisadores argumentam que Zimbardo, inconscientemente ou não, incentivou os guardas a serem cruéis. Que ele criou um ambiente onde a crueldade era não apenas permitida, mas esperada. Há até argumentos de que alguns dos participantes estavam atuando, que sabiam que era um experimento e estavam apenas fazendo o que achavam que Zimbardo queria que fizessem. Mas independentemente dessas controvérsias, o experimento de Stanford nos ensinou algo fundamental sobre a natureza humana. Que o poder, quando não é controlado, quando não há supervisão real, quando as regras são vagas, tem o potencial de corromper até as pessoas mais comuns. Que qualquer um de nós, colocado na posição certa ou errada, poderia fazer coisas que nunca imaginávamos fazer. E talvez esse seja o verdadeiro horror do experimento de Stanford. Não é que ele revelou que alguns humanos são naturalmente maus. É que revelou que qualquer um de nós poderia ser. Todos os fatos que contei aqui são baseados em fontes verificáveis. O artigo original de Zimbardo de 1973, entrevistas com participantes e críticas acadêmicas posteriores. Você pode conferir tudo. Selo de veracidade garantido. Se essa história te fez pensar sobre poder, sobre autoridade, sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando, deixa seu like, inscreve-se no canal e compartilha com alguém que precisa entender isso. Porque a verdade, por mais perturbadora que seja, sempre merece ser contada. Valeu e até a próxima.